meditação. Amém. Nós começamos no estudo passado a descobrir, na pergunta de número 54 do Catecismo de Heidelberg, um esboço e uma resposta extremamente apropriada para aquilo que nós vivemos em nossos dias. Quando nós afirmamos que cremos que a Igreja de Cristo ela é universal ou ela é católica, nós estamos fazendo uma afirmação correta, credal, porque é a afirmação daquilo que cremos. E quando afirmamos que somos católicos, nós estamos dizendo que de fato nós pertencemos à Igreja de Jesus Cristo que está espalhada sobre toda a face da terra. Agora, é importante explicar e dizer que a Igreja de Cristo é católica ou universal. Não a Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma seita. Ela não carrega as marcas da Igreja verdadeira. Não há nela pregação fiel das Escrituras, administração correta dos sacramentos, nem o exercício da disciplina bíblica. O motivo ou a causa que leva aquela igreja a ser igreja é a que tem, infelizmente, até provocado uma série ou onda de assaltos recentes em São Paulo a estas igrejas. Os assaltantes estão indo roubá-la ou assaltar os diversos templos, porque o que eles mais pedem lá é dinheiro. E é o que mais corre dentro de lá. Dinheiro, porque o evangelho que é ensinado diz que eles ensinam, que não é o evangelho, é que se você dá, Deus vai lhe dar em dobro e que você faz essa negociação com Deus. Não. A Igreja de Cristo é universal, não a Igreja Universal do Reino de Deus, como também a Igreja de Cristo é católica, não a Igreja Romana. A Igreja Romana se apropriou do título que pertence à Igreja do Senhor Jesus Cristo, que prega o evangelho com simplicidade e pureza, longe de ídolos, longe de papas ou bispos que inclinam o povo não à Escritura, mas à tradição ou à superstição ou ao ensino de que a salvação se adquire pelas obras. Não. A Igreja de Cristo é que é católica porque universal. A palavra quer dizer a mesma coisa. Católica universal é a mesma coisa. É porque ela está espalhada sobre todos os lugares da terra. E quando nós afirmamos então que cremos que a Igreja de Cristo é católica universal, o que é que afirmamos quando nós encontramos esta verdade na Bíblia? Começamos a ver na aula passada que a Igreja é de Cristo e está em Cristo. De forma que sem Jesus, o Filho de Deus, não existe igreja. A palavra igreja, na língua grega, quer dizer assembleia ou ajuntamento solene. Então, a igreja não é o edifício onde nós nos reunimos, ainda que a palavra ela seja aplicada ao espaço físico. Mas no sentido bíblico e simples, a palavra igreja quer dizer que aqui se reúne, ou em qualquer outro lugar do mundo, quando se professa e adora a Jesus Cristo, a Assembleia Solene dos Santos, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Então, a igreja só existe porque Cristo a criou, Cristo a instituiu, e sem o Filho de Deus não é possível que se exista a igreja. Então percebam, irmãos, que se alguém afirma ser da Igreja de Jesus Cristo, ou abre as portas de uma garagem, ou constrói um templo, e hoje no Brasil é muito fácil você criar uma personalidade jurídica e denominá-la igreja, isso não quer dizer que ela prega a Cristo. A igreja verdadeiramente cristã é aquela que é de Cristo e está em Cristo. Por quê? Porque é a reunião daqueles que foram chamados pelo bom pastor, que conhece as suas ovelhas, e estas ovelhas ouvem a sua voz, e porque conhecem a Jesus, o seguem. Segundo lugar, e hoje nós vamos então prosseguir, a igreja sendo de Cristo tem origem nele,
dele depende, está ligada a ele desde a eternidade. Vejam só que interessante. Vamos para o Salmo 71. Livro dos Salmos, Salmo de número 71. Todos os membros da igreja de Cristo, são eleitos, pré-ordenados para a salvação, são salvos por Jesus Cristo, nele permanecerão eternamente, e isso não por esforços ou virtudes pessoais, mas pela a misericordiosa graça do Filho de Deus. São de Cristo os crentes, redimidos por ele, tanto os crentes do Antigo quanto do Novo Testamento. Vejam que neste salmo, que é a oração de um ancião, olhem só o que dizem os versículos 15 a 17. Vamos ver. Vamos ler. A minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Versículo 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Então, a visão bíblica a respeito da igreja de Cristo, ela vem muito antes dos dias do Novo Testamento. Na oração deste ancião, nós percebemos a sua ligação, a força que vem do Senhor, a sua salvação, o pertencer ao Senhor, o estar ligado a Ele, e entender que esta ligação ela se deu desde os tempos antigos, desde a sua própria mocidade. Compare-se esta passagem, ou vamos compará-la com Isaías 59. Vamos para Isaías 59 agora. Vejam só. Em Isaías 59... versículos 19 a 21. Versículos de 19 a 21. Vamos ler. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então, a igreja sendo de Cristo tem origem nele, depende dele, está ligada a ele desde toda a eternidade. A promessa de Deus de chamar para si um povo que na língua grega é reconhecido por igreja, assembleia, o ajuntamento solene, não começa nas páginas do Novo Testamento, mas quando Deus chama Abraão e o vocaciona para que dele criasse uma grande nação. Tanto que quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento, nós vamos perceber que os da fé são os verdadeiros filhos de Abraão. A promessa se estende dos filhos para os filhos e os filhos de teus filhos. E a linguagem, então, ela vai também se tornando clara na Bíblia à medida em que nós examinamos toda a Bíblia. Vejam comigo 1 Coríntios capítulo 11 agora. Agora passando para o Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 11, verifiquem. Nós notamos a ligação, nós notamos o compromisso, nós percebemos que quando afirmamos
que cremos que a Igreja de Cristo ela é católica, nós estamos dizendo que ela está ligada ao Filho de Deus desde o princípio até o fim do mundo. Então, começa nas páginas do Antigo Testamento, e quando nós chegamos, por exemplo, na instituição da Ceia do Senhor, que substitui a Páscoa na Nova Aliança, verifiquem só o versículo de número 26, apenas o 26. 1 Coríntios 11, 26. Vamos ler? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o que nós faremos? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que o apóstolo estava querendo dizer é que desde o princípio até o fim do mundo, a igreja, ela é de Cristo, ela está em Cristo, teve origem nele, depende dele, está ligada a ele para todo sempre. Então, quando no passado, por exemplo, a Páscoa simbolizava a libertação de um povo que Deus chamou para si, a fim de transformá-lo em uma grande nação, e esta Páscoa celebrava a liberdade e a redenção, nós chegamos então agora em Cristo, o cumprimento desta Páscoa, e ele então estabelece a nova Páscoa, a nova aliança, e o que é que ele diz? Que todas as vezes que comêssemos o pão ou bebêssemos o cálice do Senhor, nós estaríamos anunciando a sua morte até o seu retorno. Então, a ligação, ela continua, ela não é quebrada, ela é perene, ela é eterna, e nos diz a Escritura então que o Senhor, ele fez isso não somente para os crentes do Antigo, mas também para os crentes do Novo Testamento. É aí quando nós chegamos no livro do Apocalipse, vamos para o último livro da Bíblia agora, capítulo 5, e o que é que nós encontramos? Vejam só que interessante. Apocalipse, capítulo 5, quando, a partir do versículo de número 1, João tem a visão de um livro selado com o seu selo, sinal do juízo de Deus e da ira do Cordeiro, que seria derramado sobre o mundo impenitente, o mundo incrédulo. Percebam só a descrição aqui feita por João quando recebeu esta visão de Jesus. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Capítulo 5 de Apocalipse, a partir do versículo 1. Versículo 2 agora. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Percebem a ligação na história da redenção? Crentes do Antigo e do Novo Testamentos, do Antigo e do Novo Concerto, do Novo Pacto, ambos ligados à promessa de que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, seria o único capaz de abrir o livro e os seus 7 selos. E então, versículo 6, o que João viu? Então vi, no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, a visão, ela vai sendo dada a João. João vê um cordeiro como se tivesse sido sacrificado. Ele tinha as características de um ser poderoso, majestoso, extremamente sábio. Ele carrega consigo os atributos divinos. E então no versículo 7, veio, pois, este cordeiro como tendo sido morto, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, figura do Pai, a pessoa do Pai, Deus o Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro,
tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E o que foi que eles cantaram? Vamos ler agora os versículos 9 e 10. Vamos ler juntos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, a igreja, sendo de Cristo, teve origem nele, depende dele, está ligada a ele desde toda a eternidade, e são de Cristo e redimidos por Cristo os eleitos preordenados para a salvação, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ou seja, do novo concerto, do novo pacto. A visão aqui é de judeus e gentios sendo então ligados e unidos, porque Jesus Cristo veio e ele quebra a barreira de separação que havia entre eles, e ele compra para si mesmo, ou ele compra para Deus o Pai, diz o versículo de número 9, neste canto do Apocalipse, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Por isso que a igreja de Cristo, ela é católica. Não é a igreja romana que é católica, por isso que a igreja de Cristo é universal, e não é a igreja universal do reino de Deus que é universal, é a igreja de Cristo, que foi comprada pelo seu sangue. E quem faz parte da igreja? Os redimidos, nós e tanta gente espalhada sobre a face da terra, aqueles que já partiram e aqueles que ainda vivem, aqueles que ainda serão alcançados pela pregação do Evangelho até o retorno do Rei Jesus. Para finalizar, a igreja ela é formada pelos eleitos de Deus, ela é propriedade de Cristo. Jesus é seu noivo, zela o seu nome, cuida dela como um esposo cuida de sua mãe ou da mãe de seus filhos. Vejam só que interessante. A mãe dos crentes é a igreja. A igreja está ligada, ou o membro ele está ligado à igreja, a igreja está ligada ao membro, porque a igreja somos nós. E nessa relação, Cristo é o nosso noivo. E ele cuida do seu povo, ele cuida da mãe de seus filhos. Essa relação, ela é aquela que então é refletida em uma família que entende o propósito de Deus para a família. Como é que isso se aplica? Vamos para Efésios capítulo 5 novamente. Foi uma passagem que vimos inicialmente na quarta-feira passada e que eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma vez nesta noite. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Esta passagem ela é tão importante, irmãos, que ela precisa ser reforçada novamente. Por que eu quero reforçá-la novamente? Porque o crente regenerado, membro da igreja de Cristo, que é parte do corpo de Cristo, ele possui a natureza de Cristo e como filho ele traz consigo a natureza do Pai. Portanto, Efésios 5, versículos 1 e 2, nos ensina o que nós vamos ler juntos agora. Vamos ler? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, o crente regenerado, porque possui a natureza de Cristo, como um filho, traz a natureza do Pai. E se ele possui a natureza do Pai, ele imita o seu próprio Pai. Portanto, o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos que o amam, e andem em amor, como Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que é que se segue? O que se segue, então, é o padrão de santidade estabelecido por Cristo, a partir do versículo de número 3. Como é que, então, o crente que pertence a Cristo, que tem a natureza dele em si, que está ligado a ele, que agora é a habitação do seu espírito, deve viver?
Está aqui um resumo muito claro a partir do versículo de número 3. Quando chegamos no versículo 22, percebam como na relação familiar, este mesmo propósito ele deve ser experimentado. Observe como esta passagem ela tem uma relação extremamente santa com aquilo que nós devemos experimentar e que deve dirigir a visão de mundo que nós temos. As mulheres, versículo 22, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, o padrão estabelecido por Deus, e porque você é filha de Deus, você carrega consigo a natureza regenerada dada por Deus, você é uma nova criatura, deve fazer como o Senhor lhe ensina. Porque o marido, versículo 23, é o cabeça da mulher, e olhem só aqui a imagem agora que o casamento reflete para o mundo, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Não é uma imposição eclesiástica, não é uma imposição de uma igreja que, como as feministas nos acusam, é governada majoritariamente por homens, não. É o padrão bíblico da igreja que deve testemunhar de Cristo através das suas relações. Nós vamos perceber que esta relação ela se aplica entre filhos e pais, pais e filhos, patrão e empregado, empregado e patrão, em todas as áreas da vida. Mas de uma maneira muito especial, irmãos, quando nós olhamos para a família, observem o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Padrão elevadíssimo que nós devemos refletir. Que a igreja, porque é composta dos eleitos de Deus e propriedade de Cristo, deve manifestar. Quando um casal vive os padrões do Evangelho, o que testemunha? Testemunha de Cristo. Não precisa de ações mirabolantes. Não precisa colocar uma camisa dizendo que você é cristão. Mas você precisa viver e se comportar como um cristão. Uma mulher cristã vestindo-se com modéstia, o homem cristão vestindo-se como homem, comportando-se como homem, agindo como homem, segundo os padrões do Evangelho. E como é que ele vai agir? Ele vai agir de forma sacrificial. Ele vai entregar a sua vida, se necessário for, por sua esposa, porque assim Cristo fez por ele. Olhem que quando nós não fazemos isso, nós passamos uma ideia distorcida do propósito de Deus para a família quando instituiu o casamento. Quando nós agimos em qualquer outra área, por exemplo, filhos que não obedecem seus pais e não mostram amor através da obediência, pais que não criam seus filhos e os disciplinam e os corrigem e os ensinam a caminhar com o Senhor. Quando nós agimos de maneira contrária ao que a Bíblia requer de nós, o que é que acontece? Nós não estamos testemunhando de Cristo. Nós estamos negando o que Cristo nos ensina, e como nós lemos no Salmo 69, aquela oração não está sendo experimentada por nós. Nós estamos envergonhando o nosso Redentor, o nosso Salvador. Mas nós vamos concluir no próximo encontro que tivermos esta pergunta. Ela é muito rica e ela traz muitos ensinamentos para nós, mas lembrem-se e guardem esta verdade preciosa que nós estamos aprendendo. A igreja que é formada por nós, os escolhidos em Cristo, é propriedade de Cristo. A igreja não é de pastor, a igreja não é de presbítero, a igreja ela é a casa, ela é o corpo, ela é o edifício espiritual que Cristo está edificando para si mesmo, para a sua glória. Por isso que cada um de nós tem um papel importante a ser cumprido, a ser executado no corpo, e tudo começa quando nós olhamos estas recomendações tão simples
e que precisam ser vivenciadas por nós. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer o estudo desta noite. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos o privilégio de continuarmos meditando e aprendendo mais sobre a nossa ligação, a nossa comunhão com Jesus Cristo, como ela é tão especial, ela é tão íntima, ela foi selada com o seu sangue, e como crentes, possuidores da natureza do Senhor, porque nascemos de novo, recebemos um novo coração, como é importante para nós, ó Senhor, vivermos e buscarmos experimentar tudo aquilo que o Senhor nos ordena, para que vivamos de maneira a te glorificar, a te exaltar sempre. Obrigado porque a tua palavra nos diz que nós não estamos sozinhos, mas a igreja, ela não somente é apostólica, porque foi fundamentada no ensino apostólico, que tem como a pedra de fundação, a pedra fundamental, o alicerce da fé, Jesus Cristo, mas ela também é universal, ela está espalhada sobre toda a face da terra, e por isso somos uma irmandade tão grande, numerosa, que certamente, ó Senhor, no dia final, nós contemplaremos a visão do Apocalipse, onde muita gente de vários lugares, povos, línguas, tribos e nações, de vários lugares, nós veremos irmãos nossos em Cristo, espiritualmente ligados a nós, porque fazemos parte de um só corpo, tendo Cristo como a cabeça. Ajuda-nos, ó Senhor, a, de maneira simples, mas santa, tornarmos evidente ao mundo que nós somos crentes e que pertencemos à igreja, através de uma vida de santidade, de obediência ao Senhor, onde procuramos imitar ao nosso Pai como filhos amados. Assim como Jesus Cristo, Ele se entregou por nós e foi o nosso sacrifício. Dá-nos a graça, Senhor, de diariamente tomarmos a nossa cruz, carregarmos esta cruz e seguir a Jesus. Pedimos estas bênçãos, em nome de Cristo. Amém.